Nesse vídeo eu vou explicar como que a gente diferencia um fêmur de um húmero, então bora lá! Eu já fiz vídeo aqui falando sobre fêmur e falando sobre o húmero dos cães, então vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas o foco desse vídeo vai ser explicar como que a gente diferencia um osso do outro. Então aqui são duas imagens de fêmur e aqui são três imagens de húmero. Essa vista aqui desse fêmur é uma vista caudal, essa daqui é uma vista cranial, e do húmero aqui a gente tem uma vista caudal, aqui uma vista cranial e aqui uma vista lateral. Então o primeiro ponto é a gente entender aonde está a epífise proximal e aonde está a epífise distal de cada osso. Então no húmero a gente tem na epífise proximal a cabeça do húmero, que é essa estrutura aqui, e os tubérculos, mas aqui lateralmente o tubérculo maior do húmero. Então eu gosto de olhar sempre para esses dois acidentes, o tubérculo maior do húmero e a cabeça do húmero. Quando eu olho para essas duas estruturas, eu estou vendo então aqui a epífise proximal. O fêmur, ele também tem uma cabeça na epífise proximal, então aqui está a cabeça do fêmur, e do lado oposto, né, na superfície lateral, a gente tem o trocânter maior do fêmur. Então, quando eu observo essas duas estruturas, eu estou vendo a epífise proximal. Então, basicamente, quando a gente encontra as cabeças desses ossos, então a cabeça do fêmur ou a cabeça do húmero, a gente está olhando para a epífise proximal. E na epífise distal, a gente tem côndilo. Então, aqui está o côndilo do húmero e aqui a gente tem os côndilos do fêmur, côndilo lateral e côndilo medial. Então, na epífise distal, tanto do fêmur como do húmero, a gente tem essas áreas articulares arredondadas. Então, ao definir essas duas regiões, a região proximal, né, a epífise proximal e a epífise distal, aí sim a gente começa a identificar o que é húmero e o que é fêmur. Obviamente, eu estou explicando isso um passo a passo, mas quanto mais a gente faz isso, mais fácil fica de identificar quando é um osso e quando é outro. Então, a gente começa a fazer isso quase que automaticamente. E com isso, para a gente definir o que é epífise proximal e epífise distal, tanto de um osso como de outro, são estruturas parecidas. Então, na epífise proximal, tanto de um osso como de outro, a gente vai encontrar a cabeça ou do fêmur ou do húmero. E na epífise distal, áreas articulares arredondadas. Então, esse vai ser o passo 1. Uma vez que eu defini isso, então uma vez que eu já sei que aqui eu estou na epífise proximal e aqui na epífise distal, ou no outro osso, aqui é a epífise proximal e aqui é a epífise distal, a gente vai observar a cabeça tanto do fêmur como do húmero, que normalmente é o que as pessoas mais têm dificuldade de identificar quando é um osso e quando é outro osso. Por quê? Os dois ossos, como eu disse, têm cabeça nessa região da epífise proximal. Só que a cabeça do fêmur, ela fica localizada numa região diferente da cabeça do húmero. Então, essa é a primeira coisa. Aqui no fêmur, a gente tem a cabeça do fêmur localizada na superfície medial. Então, do lado oposto, eu tenho o trocânter maior, ou seja, o trocânter maior ele fica na superfície lateral do fêmur, e na superfície medial existe aqui a cabeça do fêmur e o colo do fêmur. E esse posicionamento é diferente do húmero, então aqui nessa vista caudal fica mais fácil de visualizar. A cabeça do húmero, ela não fica direcionada lateralmente ou medialmente, então ela aponta caudalmente. Então nessa vista lateral, talvez também fique fácil de identificar isso. Aqui eu tenho o tubérculo maior do húmero, lateralmente, e aqui a cabeça do húmero apontando caudalmente. Então, de novo, cabeça do fêmur, ela está medialmente, então eu observo a superfície medial. Então, como eu identifico a superfície medial do fêmur? Ou eu observo a superfície que tem essa cabeça, ou eu observo o trocânter maior na superfície oposta. Então, aqui está a cabeça do fêmur e a cabeça do húmero fica caudalmente. Então, nessa vista caudal do húmero, a gente observa com bastante detalhe essa cabeça do húmero, que não acontece quando a gente observa nessa vista cranial. Então, na vista cranial, basicamente a cabeça fica bem mais escondida do que numa vista caudal. Diferente do fêmur, que quando a gente pega a vista cranial, a gente observa com bastante detalhe a cabeça do fêmur. E antes da gente continuar entendendo o que é fêmur e o que é húmero, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo.
Uma outra coisa que pode ajudar a identificar se é fêmur ou se é úmero é observar o colo do fêmur. Então, o colo do fêmur, ele fica bem delimitado. É muito fácil da gente visualizar esse estreitamento que tem distalmente a cabeça do fêmur. Já no úmero, ele também possui um colo, ou seja, um estreitamento depois que a gente observa a cabeça. Então, aqui está a cabeça do úmero. Distalmente a cabeça do úmero, a gente visualiza aqui um estreitamento, que é o colo do úmero. Só que esse colo, ele é muito mais discreto do que o colo do fêmur, ele é muito menos delimitado. Então, é mais fácil de visualizar e de delimitar o colo do fêmur do que delimitar e visualizar o colo do úmero. Então, a partir disso, também é interessante de observar essa outra diferença entre fêmur e úmero, para a gente conseguir saber, né, distinguir um osso do outro. Uma outra diferença que também pode ser utilizada para a gente definir o que é fêmur e o que é úmero é observar o acidente ósseo próximo da cabeça. Então, de novo, a cabeça ou do fêmur ou do úmero, normalmente ela é fácil de identificar. Né? Normalmente não é isso que as pessoas têm dificuldade de definir. O problema é definir se essa cabeça é do fêmur ou se é do úmero. Então, quando a gente observa o fêmur, existe do lado oposto, ou seja, lateralmente, um acidente ósseo, uma elevação nessa região lateral, que é o trocânter maior. Então, medialmente tem a cabeça, lateralmente tem essa projeção óssea, que é o trocânter maior. Quando a gente observa o úmero, e aí nessa vista lateral fica mais fácil de identificar isso, a cabeça ela fica caudalmente e lateralmente existe aqui essa projeção, que é o tubérculo maior do úmero. Então, existe uma relação muito mais próxima da cabeça do úmero com o tubérculo maior, porque a cabeça está aqui apontando caudalmente e o tubérculo lateralmente, do que quando a gente observa o fêmur, em que a cabeça fica em uma superfície e na superfície oposta a gente encontra o trocânter maior. Então, aqui seria outro ponto em que a gente poderia definir se é fêmur ou se é úmero. Então, eu estou explicando várias formas da gente identificar isso, porque cada um prefere observar um ponto específico. Particularmente, eu acho mais fácil, então, visualizar pela epífise proximal, mas a gente também pode visualizar a epífise distal desses ossos. Então, no fêmur, na vista cranial dele, existe aqui a tróclea, que é esse sulco em que a patela vai se encaixar. E no úmero, a gente não observa uma estrutura como essa. Então, existem áreas arredondadas aqui. Lembrando que o côndilo do úmero no cão, que é o caso aqui, né? Todos esses ossos que eu estou mostrando, essas imagens de úmero e de fêmur, são imagens tiradas de um úmero ou de um fêmur de um cão. Então, o côndilo do cão, ele é dividido em tróclea e capítulo, mas ainda assim é uma superfície arredondada e não possui um sulco tão aprofundado como esse daqui, em que a patela vai se encaixar. Então, daria para a gente observar também por essa epífise distal. E aqui, numa vista caudal, a gente observa os dois côndilos do fêmur. Então, aqui está o côndilo medial e aqui está o côndilo lateral. No úmero, a gente não observa nenhuma estrutura que define côndilo lateral e côndilo medial. Então, o que existe no côndilo do úmero é um sulco onde a gente vai acabar definindo o que é capítulo e o que é tróclea. Então, também seria possível definir se é um úmero ou se é um fêmur, observando a epífise distal. Então, o passo 1 seria primeiro observar a cabeça desse osso. Se eu encontrei a cabeça tanto de um osso como de outro osso, eu sei que aqui eu estou com a epífise proximal e aqui eu estou com a epífise distal. Depois que eu encontrei a cabeça e defini onde é a epífise proximal, onde é a epífise distal, aí sim eu posso identificar se é úmero ou se é fêmur, ou pela epífise distal ou pela epífise proximal. Então, eu particularmente prefiro observar a epífise proximal. Assim que eu observo a cabeça do osso, eu vou entender se a elevação óssea está próxima dela, próxima dessa cabeça, ou se está na superfície oposta. Se estiver na superfície oposta, ou seja, se eu tiver aqui uma cabeça e na superfície oposta eu tiver essa elevação, que é o trocânter maior, eu sei que eu vou estar diante de um fêmur. Se eu tiver com uma cabeça e logo lateralmente a ela, né, essa cabeça caudalmente, logo lateralmente a ela, eu tenho essa elevação bem próxima da cabeça, que é o tubérculo maior do úmero, aí eu sei que eu vou estar diante de um úmero.
Então, eu consigo definir observando a cabeça do húmero e o tubérculo maior do húmero, ou a cabeça do fêmur e o trocânter maior do fêmur. Então, eu espero que esse vídeo ajude você a entender se você está observando um fêmur ou um húmero de um cão.